Capítulo 11. Como fazer uma boa avaliação? E aí, eu tenho certeza que você, pai, já perguntou isso para você mesmo, né? Já pesquisou no Google, já procurou como é que faz. E eu já adianto para vocês que não existe um atalho, né? Muita gente acaba procurando um atalho, o caminho mais curto, a manha, sabe? Aquele jeitinho brasileiro. Ah, esquece, tá? Não existe isso. Acredito muito na questão da preparação. A vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de vencer. Já diria o técnico Bernardinho, o do vôlei, né? Então já vamos começar a dizer que a preparação ela não pode ser feita um dia antes. Poxa, a preparação tem que ser minimamente com um mês de antecedência. Você saber o que vai acontecer, se programar, fazer um treinamento semanal para no final já chegar lá pronto e tudo mais, né? No dia anterior, tem muita gente que fala, nossa, vou aqui fazer um treinamento, você vai ver que eu vou fazer no dia antes, no dia anterior é descansar. Já começa por aí, né? Mas pensando nisso, que é uma dúvida constante, nós da Trilha do Futebol fizemos um e-book chamado 23 Passos para se destacar numa peneira. Esse material só é exclusivo para quem participa da Trilha do Futebol, mas eu vou dar aqui umas dicas bem rápidas para você que está acompanhando esse vídeo do que precisa ser feito, tá? Vamos dividir a questão aqui das dicas no dia anterior, tá? No dia da avaliação, antes ali da avaliação, durante a avaliação, tá? Antes, né, no dia anterior. Primeira dica que você pode dar para o seu filho é evitar pensar na peneira. Não tem por que ficar pensando na peneira. Por que vai ficar pensando na peneira? A única coisa que pensar na peneira vai trazer é ansiedade, nervosismo e medo. Ou seja, não pense na peneira. Segundo, não faça exercícios, né? Eu já falei um pouco isso no início, mas não tem por que querer fazer um exercício um dia antes, pesado e etc., pensando que isso vai ajudá-lo na avaliação no dia seguinte. Por quê? Porque não vai. Terceiro, fazer uma boa refeição, né? Você sabe que o nosso corpo é nosso templo, ou seja, ele precisa estar bem nutrido para poder avançar e evoluir e poder fazer uma boa avaliação. Ou seja, tem que comer muito bem. E não é feijoada, tá? Já deixo a dica, não é feijoada. Quarto ponto, é importante demais separar os documentos. Por que separar os documentos? Separa o documento, o material, deixar tudo organizadinho, sabe? Primeiro para o atleta se organizar, né? Porque isso é uma parte fundamental. Porque tem gente que o pai ou a mãe, no caso, separa o material, separa o documento, deixa tudo organizado e etc. E qual que é a responsabilidade que o filho tem? Não, ele tem que se organizar por ele mesmo. Mas é importante ter todos os materiais e principalmente documento de identificação, seja RG, CPF ou qual documento essa avaliação necessita. Por quê? Porque sem o documento, muitas vezes, o atleta não faz a avaliação. Ah, mas eu esqueci. Que pena. Não vai poder fazer a avaliação, né? E o principal ali como ponto 5, ter uma boa noite de sono. Tem que dormir, tem que descansar. Descansar também faz parte do treino. Tem que dormir tranquilo, relaxado, né? Entendeu? Come uma boa comida e vai dormir, né? Já no dia da avaliação, ao sair de casa, a primeira dica que eu faço, que eu já passo para vocês é que tenha uma boa alimentação. Por que uma boa alimentação? Porque o seu corpo vai precisar entrar em ação. Para ele entrar em ação, ele tem que ter uma alimentação condizente com um dia que ali, uma alimentação que antecede o dia da avaliação e uma que antecede a avaliação em si, no mesmo dia, né? A questão da vestimenta, eu quero deixar uma coisa clara, que é o 7º ponto, a vestimenta, deixar uma coisa clara que é o seguinte, como eu falei no vídeo anterior, se a avaliação do Corinthians não vai com a roupa verde, né? Não faz sentido, né? Se a avaliação é no Atlético Paranaense, não vai com uma roupa verde. Por quê? Porque lembra Curitiba. Isso, quer dizer que isso vai fazer com que ele não seja aprovado? Não, mas vai chamar a atenção de algo que não precisa. Você não precisa chamar a atenção. A mesma coisa, o moicano, não precisa colocar faixinha, não precisa, nos termos grossos aqui, no termo grosso, não precisa meter a boleiragem. Não precisa. Não tem um porquê, não faz sentido. Então, a vestimenta é algo muito importante. Agora, se você conseguir com as cores do clube que você vai fazer a avaliação, melhor ainda. Isso já vai ajudar. Ponto 8, ponto importantíssimo, pontualidade, tá? Tem que ser pontual. Meu jovem mestre, Dirceu Krieger, falecido Dirceu Krieger, foi ídolo do Curitiba por mais de 50 anos e ele tinha uma frase que ele me falava todo santo dia, que era: jovem, horário é horário e se você chegar no horário tá atrasado. Por quê? Porque futebol tem muito disso. Futebol tem horário para saída para o lanche, saída do ônibus, saída para pré-eleção, trocar, aquecimento e hora do jogo. E por que vai ser diferente na avaliação? Se a avaliação está marcando 8 horas, se você chegar com o teu filho 8 horas, já está atrasado. Não, tem que chegar antes.
chega bem antes, organiza, fica tranquilo e por aí vai. E o nono ponto é a questão de segurança, né? Muitas vezes os atletas acabam indo fazer a avaliação sozinhos, então tem que tomar muito cuidado com quem está conversando, com quem está do lado, com quem pede ajuda, diferente de quando está dentro do campo, tá? Mas fora do campo, tomar muito cuidado porque sempre tem pessoas querendo se aproveitar. Já no local, aí o ponto 10 é o seguinte: seu filho é importante que ele desenvolva essa habilidade de fazer amizades dentro do campo. Sabe, se conectar com os outros atletas? Por que isso? Vão tocar a bola para ele, vão gostar dele. Isso pode acontecer, por quê? Porque ele está essa é uma habilidade já de interação com o pessoal. E pode ter certeza que isso faz toda a diferença, né? Ponto 11, tem que pensar positivo. E por que pensar positivo? Pensar positivo, pensar negativo, o trabalho é o mesmo. Ao invés de ficar pensando, ó céus, ó vida, será que eu não vou ser aprovado? Por quê? Né? Será que vai ser desafiador? Pensa assim, não, vou ser aprovado. Estou pensando positivo que vai dar certo. Mas não adianta só pensar positivo, precisa agir também, né? Precisa estar preparado para isso. Mas pensamento positivo faz toda a diferença. O ponto 12 é a postura, uma postura de atleta, uma postura, né? Entrando na parte de postura e vestimenta, eu não sou nada contra a questão de brinco, piercing, nada contra, tá? Mas no dia da avaliação recomendo que você não vá. Por quê? Porque você vai mostrar que a tua postura é essa. E não é isso que você quer apresentar. Ponto, simples assim, tá? Fala, mas eu não concordo. Eu falei, eu também não estou aqui para concordar ou discordar. Eu estou aqui para mostrar para vocês como é que funcionam as regras do jogo, tá? Simples assim. Já durante a avaliação, agora nós vamos começar a entrar numa parte um pouco mais técnica que você vai entender junto com o teu filho, né? O ponto 13 é, ensine teu filho a não ser fominha. Ninguém gosta daquele atleta que pega a bola e quer driblar 4, 5. Não é pelada, poxa. Você vê um atleta profissional toda hora, todo instante, a todo momento querendo driblar 1, 2, 3, 4 jogadores? Você não vê isso. Ou seja, é muito mais inteligente você jogar de maneira tática, né, colocando a tua técnica, mas fazendo o que precisa ser feito. E não querendo chamar a atenção por isso, né? Que já é o ponto 14, que é o quê? Não faça o que você não sabe. Oriente seu filho a fazer o que ele já está habituado a fazer. Se durante o treinamento ele faz um lançamento longo, durante a avaliação ele pode fazer isso, porque ele já está treinado para fazer. Agora, ele nunca acertou um lançamento longo, numa diagonal longa, porque ele nunca acertou no treino. Por que ele vai fazer isso no jogo? A probabilidade de errar é muito maior. Mas se ele acertar, a probabilidade de errar é muito maior. Ou seja, faça o que sabe. A dica 15 é a questão de jogar na posição dentro que você já está acostumado. Mas se o observador pedir para jogar em outra, tudo bem. Ele vai avaliar a tua relação com bola, mas dê preferência para jogar em posição que você já está mais habituado. Já no ponto 16 é ser versátil, ou seja, se ele te pedir, você fala, mas eu jogo nessa posição, mas eu jogo nessa que você está pedindo também, professor. Ser versátil é muito interessante. Até lembrando que até a categoria sub-15 não existe posição. Existem os blocos. A gente já falou desse termo em outro vídeo. Tenho certeza que você já acompanhou, né? O ponto 17 é um ponto que eu acho muito importante, que é a questão de saber jogar sem a bola. Porque todo atleta pensa que ele precisa jogar só com a bola no pé. Não é isso. Posicionamento, noção de espaço, noção de cobertura, noção. Ele poder entender como é que joga até com a bola sem estar com a bola no pé. Por quê? Porque a maior parte do jogo o atleta não fica com a bola no pé. Ele não fica. Simples assim. Ponto 18. Recomende que seu filho seja participativo, ou seja, que ele oriente outros atletas, que ele dê instrução, que ele faça parte dele, não que entre na questão de reclamação. Entender que tudo ali é processo, que todo mundo está em busca do mesmo objetivo, mas se ele for participativo e ajudar os demais, pode ter certeza que vai chamar a atenção. E um desses pontos é o próximo, que está interligado com ser participativo, que o ponto 19 é ser comunicativo. Um atleta que é comunicativo, que orienta, que ajuda e etc., ele está um passo à frente dos demais. Porque esse atleta já tem características de líder. Não quer dizer necessariamente que ele nasceu líder, quer dizer que ele se desenvolveu como líder. E por isso que é muito importante. O ponto 20 é ignore provocações, que vai ter. Tá? Não acho que é um mundo cor-de-rosa não, tá? Que é um mundo lindo, né? Alice no País das Maravilhas. Não, vai ter provocação de fora. Seja até do próprio atleta que está ali ou de fora, tá? Esquece. Você esquece. Essa pessoa não sabe o que você passou, o que você fez, o que você faz. Não, esquece.
Provocação vai ter em todo lugar. E muitas vezes a provocação vem de quem não entende do teu sofrimento, da tua batalha. Então, deixa para lá. Mas você precisa deixar isso de canto para poder fazer uma boa avaliação. Ponto 21. Como eu estou falando para você ignorar a provocação, você também precisa respeitar quem está do outro lado. Não adianta simplesmente falar ignore, sendo que a pessoa que deve ser ignorada é você. Né? Então, respeite os teus companheiros. Não os prejudique. Ponto 22. Não tenha medo de errar, porque errar faz parte, desde que você treinou e saiba o que está fazendo. Mas vai lá, cara, não tenha medo de errar. E eu sempre tenho um pensamento que é, o que de pior pode acontecer? Sabe, se fizer uma avaliação e não for aprovado, o que pior pode acontecer? Nada. Vai se preparar para ir para a próxima avaliação. Então, não precisa ter medo, só vai. E se tiver com medo, vai com medo mesmo, tá? Já começa por aí. Ponto 23. Aí aqui é uma dica para você, pai, para você orientar o seu filho, tá? Eu sei que você muitas vezes está ali esperando que você está ajudando na torcida. Você está ali apoiando, incentivando e etc. Mas nesse momento da avaliação, não diga nada. Se você quiser observar, beleza, mas não diga nada. Por quê? Porque você ali é torcedor. E torcedor você está colocando emoção na frente da razão. Não precisa. Ali é a única hora que quem precisa avaliar o comportamento do seu filho e tudo mais é a comissão técnica, é o observador técnico. Ou seja, não seja essa torcida. Não precisa ficar ali incentivando, lindo gol, parabéns e tudo mais. Por quê? Porque não é isso que vai ser avaliado. O observador técnico está vendo a mesma coisa que você. Show? Bom, eu passei aqui para vocês 23 passos, né? Óbvio que no nosso e-book está muito mais complexo. Nós temos uma aula só sobre isso, falando cada ponto, cada detalhe, destrinchando cada item, mas isso é um benefício exclusivo para quem é da trilha do futebol, tá bom? Espero ver você no próximo vídeo junto com a gente.